Eu vejo pessoas vendendo muita facilidade em escrever livro. E isso é um grande problema, porque escrever é simples, porém não é fácil. Olá, seja bem-vindo ao canal Café, Caneta e Papel. Eu sou o João e é um prazer imenso ter você aqui conosco. Gente, hoje a gente vai falar sobre realmente escrever livros. É fácil? E isso é uma grande polêmica que muitos estão vendendo essa ideia hoje para as pessoas, porque na verdade é muito fácil você falar que escreve um livro em dias ou até mesmo horas. Basta colocar no chat GPT e está tudo resolvido. Só que não é bem assim. A verdade é que estão banalizando esta prática da escrita e isso tem perdido um pouco a essência do que realmente é escrever. Eu sempre falo que escrever é você colocar vida por meio de palavras. Então, se você tem vida para transmitir para as pessoas de alguma forma, as palavras, ela é uma forma, uma maneira que você tem de transmitir essa vida para outras pessoas. Então eu vou destacar aqui 3 aspectos muito interessantes, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, né, se realmente ela está indo pelo caminho certo. Eu vou seguir aqui 3 aspectos, vou estabelecer 3 aspectos muito importantes para você que está caminhando na escrita, está iniciando agora essa jornada. Então, se você estiver alinhado com esses 3 aspectos, pode ter certeza que você está no caminho certo. Mas, se você não está alinhado com isso, abra um pouco os seus olhos, porque você precisa reajustar um pouco a sua jornada da escrita, tá bom? Repito e destaco, o que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, porém é algo que eu acredito, que eu tenho por base, que eu já acredito nisso, estou alicerçado a referências nessa temática e acredito que você vai também concordar comigo. Porém, se você tiver suas outras motivações, fique à vontade. Estamos aqui para agregar valor para as pessoas. Bom, será que realmente escrever livro é fácil? Olha, eu acho que fácil não é o termo mais adequado. Porém, é simples. Mas não é aquele simples que você tem uma fórmula mágica e está tudo certo. Não. É simples porque você precisa de alguns ingredientes corretos, vamos dizer assim, para que você possa chegar ao objetivo final. E esses ingredientes, esses aspectos importantes, são justamente o que vai definir a sua jornada na escrita. O primeiro aspecto que eu preciso falar para você é propósito. Qual o propósito de você escrever um livro? Qual é a razão de ser do seu livro? Por que você está escrevendo esse livro? Eu vou falar para você uma coisa. Um livro ele não surge do nada, sem nenhuma motivação, sem nenhum propósito. Ele precisa estar atrelado, alicerçado, alinhado a alguma ideia que você tem por base, por motivação, por razão de vida. Então, por exemplo, eu escrevi livros meus que servem para ajudar pessoas. Eu até separei aqui o meu livro. Eu tenho aqui o livro Enfrentando Dias Difíceis. Eu escrevi, é meu segundo livro. E qual o objetivo dele? É justamente ajudar vidas. João, se eu não tenho essa motivação, qual será a minha motivação? Essa pergunta que eu faço para você. Por que você está querendo escrever o seu livro? Ah, João, eu quero transformar uma ideia abstrata para o concreto. Isso é uma motivação, isso é um propósito que você tem. Ah, João, eu quero transformar uma ideia-chave minha em um tutorial para ajudar outras pessoas. Voltamos, né, vamos dizer assim, à estaca do ajudar pessoas. Ah, eu quero escrever um livro para vender e ganhar dinheiro com isso. Também é um propósito, eu não vou ficar julgando, fazendo juízo de valor, não. Tem pessoas que querem se tornar um best-seller, tem pessoas que querem vender bastante e lucrar com isso. Isso é uma motivação, isso é um propósito que a pessoa estabeleceu para com o seu objetivo de escrever um livro. Eu não vou julgar por isso. Porém, tem que ter um propósito. E um propósito ele não surge do nada. Ele não surge do dia para a noite. É algo que você cria raízes.
É algo que você estabelece como base para fazer. Por que eu falo isso? Porque vamos caminhando para o segundo aspecto. Não adianta nada se você não sabe para onde vai. O livro não surge do nada. Para isso, você tem que ter propósito. E, além disso, o que sustenta o propósito até você construir o seu livro, até você publicar o seu livro, é justamente a disciplina. Para você escrever, não basta você... não é fácil, não. Eu tenho um propósito, ok. Mas você precisa ter o hábito de escrever. Você precisa desenvolver ideias. Você precisa estruturar parágrafos. Você precisa organizar aquilo que você tem na sua mente para tirar do abstrato que está na sua mente e trazer para o concreto. E isso é a grande dificuldade de muitos escritores, porque eles param justamente no pilar chamado disciplina. Eu confesso para você que eu estou passando por uma fase de bloqueio criativo. Eu não estou tendo ideias-chave para justamente estruturar alguns livros. Porém, eu já publiquei mais de 7 livros, então eu acredito que no tempo certo eu irei falar, eu irei voltar, na verdade, a escrever. Mas, inclusive, é um assunto que muitos têm essa dúvida de como lidar com bloqueio criativo. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso, que eu tenho certeza que vai agregar para você. Mas o hábito de escrever ele é muito importante quando você estabelece um propósito da escrita. Por quê? Porque é ele que vai ditar o seu ritmo até você chegar na caminhada da publicação do seu livro. Não adianta nada você ter o propósito e não ter disciplina. E a dúvida de muitos, né? João, eu consigo... Você gosta de escrever todos os dias? Olha, eu tenho prazer em escrever, mas não quer dizer que eu vou escrever todos os dias. O que você precisa estabelecer por base é sempre organizar, estruturar e armazenar ideias em prol do seu livro. Eu já tive épocas que eu escrevia todos os dias. Eu criei essa disciplina. Porém, tive épocas que eu não escrevia todo dia, mas eu armazenava algumas ideias-chave para que eu, quando escrevesse, às vezes uma vez na semana, ou até 2 vezes na semana, eu estruturava justamente ali um parágrafo, uma página, já estruturei 5 páginas, às vezes, em um dia de organização de ideias. Então, assim, é algo que você precisa desenvolver. João, mas eu não consigo escrever todo dia. Não tem problema, escreva pelo menos uma vez na semana. Escreva pelo menos 2 vezes na semana. Para que você possa justamente deixar o seu cérebro predisposto a caminhar em prol do propósito. E muitas pessoas, muitos escritores, né, param nesse caminho da disciplina. E aí, sabe aqueles projetos inacabados? Aqueles projetos que tem 50%, 60% resolvido? Então, essa é a verdade que muitos escritores passam, que entram até mesmo na procrastinação, e é um outro assunto que nós não podemos deixar de pontuar. Porém, eu tenho um outro vídeo sobre a procrastinação. Eu vou deixar aqui para que você possa ver caso tenha interesse, tá bom? E o terceiro assunto, o terceiro aspecto que eu acho muito importante e que pouquíssimos escritores se atentam é o famoso conteúdo. Gente, aí eu já entro em conflito com várias pessoas que estão vendendo essa ideia fácil de que escrever é muito fácil. Você estrutura um livro em segundos. Gente, não adianta você ter propósito, você ter disciplina, se você não possui conteúdo. Você precisa ter conteúdo para compartilhar com pessoas. Pessoas querem conteúdos. Pessoas querem conhecimento. Se você não tem conteúdo, se você não tem conhecimento, não adianta nada você ter propósito, você ter disciplina. O seu livro não vai convencer ninguém. Você não vai entregar qualidade. As pessoas querem qualidade. Se você não entrega qualidade, se você não entrega conteúdo, se você não entrega conhecimento, as pessoas não vão querer ler aquilo que você tem. Eu falo isso com muita tranquilidade. Sabe por quê? Eu vou falar para você. O Brasil, ele gerou um preconceito, vamos dizer assim, com livros físicos. Então, agora imagina os e-books, né? Mas
cerca de 50% dos brasileiros não têm o costume de ler, não têm o hábito de leitura. Ou seja, nós temos um número gritante de pessoas que não leem. A cada 2 pessoas, uma pessoa não lê, não gosta de ler. E das pessoas que leem, nós temos algumas estatísticas e tudo mais, mas as pessoas, existe uma frase que é muito verdade. As pessoas, elas julgam, muitas das vezes, o livro pela capa, pela introdução, pelo conteúdo que você apresenta nas iniciais do livro. Aonde eu quero chegar com isso? Você precisa entregar conteúdo durante todo o seu livro. Então, se você fica enrolando as pessoas, que a verdade é que muitos hoje ficam inventando, criam livro com ChatGPT, criam livro com outros programas, livros que não têm a sua identidade, livros que não possuem a sua autenticidade na obra. Você acaba que tenta persuadir o leitor com uma coisa que não é sua, uma coisa robotizada. As pessoas, elas não vão enxergar qualidade, porque o que hoje o ChatGPT entrega muito é superficialidade. O que outros programas de criação de livro entregam é justamente o que é superficialidade. Não existe essência, não existe propósito, não existe disciplina. Você ser um escritor, você precisa agregar todas essas qualidades para que a sua obra ela realmente faça sentido para aquelas pessoas que estão ali e que desejam ler. Então, conteúdo é muito importante. As pessoas, elas precisam entender a sua personalidade no jeito que você escreve. Tem um livro que eu li no último... Acho que foi na última semana. E, nossa, eu gostei muito. Até vou fazer a referência dele aqui, é do Primo Pobre. E, poxa, ele colocou a personalidade dele, as características dele, os traços dele no livro. Ficou um livro tão prazeroso, tão... Como é que eu posso dizer? Tão agradável de você ler, porque você viu justamente aquele personagem, aquele escritor, na verdade, que ele colocou vida por meio de palavras, com a personalidade dele, com os traços dele e com a essência dele. E isso fez com que a leitura dele fosse, né, melhor dizendo, algo prazeroso, algo tangível de permear, de entender justamente aquilo que ele queria passar para o leitor, aquilo que ele queria passar para mim. Então, conteúdo é de pessoa para pessoa, não é de sistema, não é de programa, de site para pessoa. Então, tenha atenção a isso, porque isso é o grande problema de muitos escritores. Vende facilidade, mas na verdade não tem qualidade. E você precisa se atentar a isso. Eu termino esse vídeo respondendo a pergunta: escrever livro é fácil? Não. Escrever livro é simples. Porém, precisa seguir esses 3 aspectos para que você possa alcançar o seu tão sonhado livro. Precisa ter propósito, precisa ter disciplina e precisa ter conteúdo para que as pessoas elas sejam atraídas por aquilo, melhor dizendo, que você tem a entregar para elas. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, peço que você curta esse conteúdo, compartilhe com alguém que está nessa caminhada da escrita. E se você gostou, quer acompanhar mais vídeos, gente, se inscreva no nosso canal, ative o sino para novas notificações. Valeu!